Oséias capítulo de número 6, versículo 1 em diante, diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Ele virá para nós como a chuva de inverno, como a chuva de primavera que rega a terra. Que posso fazer por você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, e os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois eu desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Até aqui a palavra do Senhor. Pode assentar-se, queridos. Muito obrigado. Obrigado, Ministério de Louvor, da mesma forma. Eu quero crer que essa será uma manhã de conhecimento, de transmissão de conhecimento. Cada culto que a gente vem é um culto diferente. É um momento que Deus escolhe ou para nos trazer um grande avivamento, ou para nos trazer um grande conserto. Deus sempre está de alguma forma trabalhando dentro das nossas necessidades. Então não ignore o que Deus está dizendo ao seu coração. Esse texto que ora nós lemos, é preciso que a gente entenda por que ele foi lido, por que ele foi escrito, na verdade. E quando nós vamos para o contexto pela qual esse profeta se levantou para escrever para aquele povo, era um momento de muita dor, era um momento de sofrimento, era um momento que eles estavam vivendo desespero mesmo. E quando nós estamos vivendo desespero, nós estamos vivendo um momento de dor, de pressões, nem sempre a gente atribui isso isso aqui é porque eu sou falho mesmo, e agora eu estou passando por isso. Às vezes nós preferimos interpretar por um outro lado, ou porque é simplesmente uma luta, ou até questionar a Deus e dizer: por que, Deus? Do tipo, eu sou uma pessoa tão boa, eu não deveria estar passando por isso. Mas quando o profeta começa a falar com aquele povo, a primeira palavra ele já diz: venham, voltemos ao Senhor. Se eu preciso voltar ao Senhor é porque eu estou longe dele. Se eu preciso voltar é porque eu já estive em um local aonde ele estava, mas agora eu já não estou mais. Eu já não estou mais vivendo aquilo que um dia eu vivi. E ele faz um convite para que eles voltem ao Senhor, porque ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Foi Deus que me despedaçou, foi Deus que permitiu essas coisas acontecerem conosco. Mas aquele que tem a permissão de fazer isso, que dá a permissão de fazer isso, aquele que nos despedaça, aquele que nos fere, é o mesmo que nos cura. Aquele que tem o poder de ferir, deve ter o poder de curar. E Deus tem esse poder. Ele faz a ferida, mas Ele a restaura também. É isso que o texto está falando aqui. E depois, um dos textos mais célebres da Bíblia, diz: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer. O conhecimento de Deus evita muita coisa. O conhecimento de Deus, conhecer a Deus e a sua vontade, nos livra de muita coisa. E ele não diz apenas conheça, mas ele diz prossiga em conhecer, porque apenas conhecer nos ilude. Eu conheço ao Senhor, eu conheço a palavra, Quantas pessoas que você já viu, quem sabe afastadas de Deus, que dizem assim: eu sou conhecedor da palavra. Ou que você está conversando, o cara está no mundo da imundície, e ele começa a te citar versículos. Mas isso na Bíblia está escrito tal. Como uma coisa tão boa é alguém que conheceu, mas não prosseguiu em conhecer, que às vezes fica arrotando
sabedoria, uma pseudo-sabedoria, mas não consegue aplicar na sua própria vida. Há uma geração de hipócritas, há uma geração de pessoas que conheceram a Deus, mas não prosseguiram em conhecê-lo, que conseguem citar coisas da Bíblia, conhecem as histórias, mas não prosseguiram em conhecer a essência dessas histórias, e nem como aplicar às suas próprias vidas. E essa é uma das preocupações que nós temos como igreja. Como igreja, a nossa preocupação é que você não encha tanto a sua cabeça e não fortaleça as suas pernas, a ponto de você não conseguir caminhar. É de que você tenha conhecimento, mas você tenha prática disso. E esta prática é o que nós vamos ver no final dos versos que eu li para você. Deus dizendo: pois eu quero misericórdia e não sacrifício. Era um povo que fazia os seus sacrifícios anuais, mensais, costumeiros, que guardava, as festas, que tinha todos os rituais que eles seguiam à risca. Os seus sacrifícios eram feitos e era invejável a maneira como eles conseguiam fazer isso. Todavia, Deus está dizendo para eles: galera, não é isso que eu quero. Eu quero mais misericórdia. Eu quero mais uma atuação de vocês segundo a minha palavra, e não esse monte de sacrifícios que vocês estão fazendo, que por mais que eu tenha pedido, e por mais que me agrade, por mais que uma coisa sem a outra não tem valor. É como nós seguirmos apenas à risca aquilo que nos é pedido, e a palavra já vai nos ensinar que quando nós fazemos aquilo que nos é pedido, somos servos inúteis. Quando apenas fazemos o que nos é pedido, e nós como pais principalmente temos o hábito de reclamar com os nossos filhos, quando nós pedimos que eles façam algo, lava a loucinha aí, e a criança vai lá, o adolescente, lava a louça. Por quê? Porque o pai mandou, a mãe mandou lavar a louça. Se ficou aquela pia ensopada, se ficou louça para secar, se tem um negocinho fora do lugar, se ficou um lixinho que tu podia só pegar e colocar ali no lixeiro, não faz. E quando tu questiona, diz: mas por que? O que você pediu? Você não pediu para lavar a louça? E lavei. Meu Deus, a gente nunca consegue agradar nessa casa. Você percebe que nós agimos dessa maneira, e apenas fazemos aquilo que pediram para fazer tal coisa, e não conseguimos ver além, e não conseguimos ir além daquilo. E aqui Deus está falando exatamente sobre isso, porque existem coisas nessa vida que atraem Deus. Qual é o teu desejo maior? É coisas materiais ou é atrair a presença de Deus para você? Pare e pense, seja muito sincero com você. Eu quero atrair a presença de Deus. A terra, ela tem um poder de atração muito grande. A terra, onde nós pisamos, os raios do céu são atraídos para a terra. Ela tem um poder magnético muito grande. E da mesma forma, Deus é atraído por atos de misericórdia. Quando Deus vê atos de misericórdia, quando Deus vê o povo agindo com misericórdia, Ele é atraído por isso. A palavra misericórdia, na sua etimologia, ela vem de miser cordios, que quer dizer a pobreza ou a miséria do coração. Não é que eu tenho miséria no meu coração, mas é quando eu reconheço no meu coração a miséria do outro. É quando eu acolho no meu coração a miserabilidade do outro. Isso é a misericórdia. E é bem interessante que no Antigo Testamento, quando nós falamos de misericórdia, que Seth é o nome da palavra usada, ele não traz como coração, ele traz como útero, Hamahim. E essa palavra é como se você acolhesse dentro de você, como a mãe acolhe um filho, o outro que naquele momento está vulnerável. É como se você pudesse pegar quem está no estado de miséria e trazer para dentro do seu útero. Para nós homens, talvez essa palavra ela tenha bastante sentido, sim, mas nós não consigamos entender na totalidade que as mulheres aqui presentes, que já foram mães, conseguem entender.
O que é você sentir um bebê mexendo dentro de você? O que é você ir numa consulta médica, e se você teve talvez essa infelicidade, o médico dizer assim: seu bebê está passando por isso a gente precisa ter muito cuidado, e a primeira coisa é colocar a mão sobre o ventre e pensar: eu quero protegê-lo. Sua gravidez será de risco, eu quero proteger. Ato de misericórdia é como se você pudesse pegar o outro que está vulnerável naquele momento e trazer para dentro de você e dizer assim: eu quero proteger, eu quero cuidar, eu quero guardar essa pessoa. Não expor, não chegar e dizer assim: soube de fulano? Isso não é misericórdia. Expor o outro, expor a miséria do outro, porque pecou, porque, não, isso não é a misericórdia. Isso é o julgamento, isso é a acusação, isso é exatamente aquilo que Deus não nos deu direito de fazer. A única coisa que Deus nos deu direito de falar do outro é em oração. É quando eu denuncio os atos do outro para o meu Deus em oração. E ainda não no sentido assim, quebra ele, Senhor, no sentido, tenha misericórdia. Que assim, Senhor, como eu trouxe ele para dentro do meu coração, para dentro do meu córdice, assim tu possa trazer ele para dentro do teu coração. Agora imagina, né? Se um homem pede isso, quanto mais Deus, né? Nós sendo maus, se você chega no ponto de sendo mau, ter misericórdia do outro, quanto mais o Senhor. A compaixão, ela é suscitada pela miséria que o outro está vivendo naquele momento. E isso me leva a um texto bíblico que fala de um tanque chamado Betesda. E o tanque de Betesda, ele é conhecido na Bíblia como Betesda, que é casa, a casa da misericórdia. A casa da misericórdia era um local aonde chegavam ali os coxos, os mancos, os cegos. Eles estavam todos ali esperando o agitar das águas. Você já deve ter lido esse texto, que acreditava-se que de tempos em tempos um anjo descia, balançava as águas, e o primeiro que ali se jogasse era curado de todos os seus males. E ali era chamado de casa da misericórdia, porque as pessoas se reuniam ali naquele lugar, esperando o movimento das águas. Adivinha quem estava passando pelas redondezas e foi atraído para esse lugar? Jesus. Jesus, assim como o Pai, é atraído pela misericórdia. Quantas vezes que nós oramos e pedimos a presença de Deus, e fazemos campanha, e tanta coisa: Senhor, eu quero a tua presença, e a maneira mais fácil de atrair Deus é atos de misericórdia. A maneira mais simples de atrair a presença de Deus é quando nós agimos como Ele agiria. Isso aqui, segredo para o sucesso, meu irmão. Você vai pagar aí um final de semana com coaching, com um monte de coisas? Não precisa. Você quer atrair o sucesso? Faça o que Deus ama fazer. Você vai atrair o sucesso para você. Você vai atrair Deus para você. Atos de misericórdia. Jesus foi atraído para aquele lugar, para o tanque de Betesda, aquela casa, porque quem é que estava naquele lugar? São duas pessoas que frequentam lugares de misericórdia: quem precisa de misericórdia e quem ama a misericórdia. Naquele lugar estavam os necessitados, porque os necessitados vão procurar um lugar aonde se sintam acolhidos. A igreja tem que ser um local de acolhimento, não um lugar de julgamento, porque nós já viemos de um mundo que nos julga, já viemos de um mundo que nos aponta, já viemos de um mundo que não deixa a gente esquecer o que a gente fez de errado. A igreja é um lugar de misericórdia. Quando Jesus vem, e Jesus está limpo, e Jesus não está cego, não está manco, não está aleijado, ele chega porque ele é atraído pela misericórdia daquele lugar, e ele tem misericórdia dentro de si, e ele vem, e ele atrai a presença de Deus juntamente com ele. Ele era o próprio Deus, e então, você sabe a história, ele traz cura. A essência de Deus é atraída para locais de necessidade. Betesda atraía Deus, e Deus atraía as pessoas. A misericórdia exercida atrai a Deus, e Deus atrai o povo. Sabe o que a igreja precisa aprender?
Sabe que nós líderes precisamos aprender? De que nós temos que parar de tentar atrair o povo e nos focar mais em atrair a Deus, porque é Deus quem atrai o povo e não nós. A igreja desse século, ela tem buscado atrair povo, ela tem buscado atrair pessoas, através de coisas, através de eventos, através de momentos, e as pessoas até são atraídas por momentos, mas o momento passa, ela vai embora. Ela pode ser atraída por eventos, mas os eventos acabam, ela vai embora. Ou vai ter um evento em outro lugar, ela vai atrás do evento. Ela foi atraída por eventos. Mas quando nós atraímos a presença de Deus, então o povo é atraído pelo Deus que você atraiu primeiramente. Deus vai atrair o povo, Deus vai trazer o povo. João Batista tinha tanto poder nas suas palavras e tinha tanta presença de Deus, que ele pregava num deserto, ele pregava retirado, mas a Bíblia diz que o povo ia lá para ouvir ele, e não ia para ouvir palavras tranquilas. Aquela fala dizendo assim: ah, que bom que vocês vieram, Deus quer fazer um carinho em vocês. A palavra era assim: o machado está na raiz da árvore, se vocês não se converterem, vai cortar, vai jogar vocês no fogo. A palavra era difícil, meu irmão. Os fariseus chegavam ali meio desconfiados, eles diziam assim: ô raça de víboras. Você já pensou, pastor, começar assim? E aí, serpentes? Começar o culto dessa forma, já xingando. A palavra do homem era pesada, mas tinha a essência de Deus naquela palavra, e o povo se juntava, se convertia, era batizado por João Batista. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus, e aonde Deus está, o povo vai se aproximar. Aleluia! Se nós temos atraído pessoas, se a cada domingo há pessoas vindo a esse lugar, se a cada quarta-feira há pessoas vindo a esse lugar, é porque a presença de Deus está nesse lugar. Aleluia! E que a presença de Deus possa continuar nesse lugar, que a presença de Deus seja a nossa prioridade, de que você na tua casa atraia a presença de Deus. Nós queremos atrair prosperidade. Há pessoas que fazem até mandiga dentro de casa, coloca aquele elefante, coloca Buda, coloca um monte de coisa para atrair prosperidade. Cuidado com o que você está atraindo dentro da tua casa. Se você buscar ao Senhor, se a Bíblia não estiver apenas aberta no Salmo 91, mas você fizer uso do Salmo que está na Bíblia, então a presença de Deus vai entrar na tua casa, então vai acontecer milagre na tua casa. Glória a Deus. Quando houver misericórdia na tua casa, quando houver diálogo na tua casa, quando houver oração na tua casa, quando houver presença de Deus, quando houver respeito, são coisas que atraem a presença de Deus. Aleluia! A misericórdia que Cristo tinha nele atraía as multidões, e por isso que as multidões sempre estavam seguindo a Jesus. São manifestações de amor, manifestações de misericórdia. E esse livro de Oséias que nós lemos aqui nessa manhã, ele é um livro de amor. Leia o livro de Oséias. Eu sei que no princípio do livro você não vai entender, porque sendo ele um livro de amor, Deus vai pedir algo para aquele profeta que talvez vai chocar você, e eu vou entrar nesse mérito contigo. Deus chamou Oséias para trazer uma mensagem de acordo com aquilo que Deus queria para aquele momento. E geralmente você vai ver que os profetas têm nomes que são de acordo com a sua mensagem. Nós vamos ver aqui que a palavra Oséias significa salvo. O nome Oséias significa salvo. Tem uma derivação de salvação, um dos derivados do próprio nome Jesus, Josué. E esse é um livro que tem muita relação com isso, com amor e com salvação. O livro nos mostra Deus arrumando coisas, colocando coisas em ordem. E é interessante nós sempre relembrarmos isso, porque Deus, na Bíblia principalmente, sempre antes de produzir alguma coisa, Ele vai colocar em ordem. Deus nunca vai pegar algo desordenado e começar a produzir, ou inserir algo novo, sem que haja ordem. A primeira ação de Deus é ordenar, para então produzir. Se você for para Gênesis, a terra estava como? Sem forma e vazia. Ela estava desordenada.
Então Deus ordena a terra, Deus traz luz, Deus faz separação de águas, Deus começa a colocar essa terra em ordem, e após colocá-la em ordem, Ele diz: produza a terra vegetais, toda a erva. A palavra produzir só vem depois da ordem, e isso é um princípio de Deus, de colocar sempre as coisas em ordem antes de produzir. E é por isso que Jesus também coloca as pessoas em ordem antes de multiplicar os pães. Ele pediu para que os discípulos colocassem todos sentados de maneira ordenada, e então depois ele faz uma multiplicação. É por isso também que antes de pedir que fogo fosse inserido sobre o altar, Elias pega as pedras que estavam desordenadas do altar e ele ordena as pedras. Então perceba que durante toda a Bíblia, princípio, momento histórico com os profetas e depois Jesus Cristo, todos eles seguem o mesmo princípio de ordenar, para que então venha a resposta, venha a produção, venha a multiplicação. Sempre é necessário um estado de ordem. Só dessa palavra aqui, nós já podemos tirar coisas para mudar completamente a nossa vida. Nós queremos que Deus venha com o milagre antes da gente se ordenar. Antes de colocarmos as coisas em ordem, nós queremos que Deus venha e coloque em ordem. Deus não vai fazer isso. O milagre dele entra em ação no momento que você ordena, que você coloca a casa em ordem. Veja que o milagre na vida de Ezequias, o rei que recebeu uma palavra de que ele deveria colocar a casa em ordem porque ele iria morrer, até para morrer precisa colocar em ordem. Quando ele coloca em ordem, ele clama por misericórdia, por ter colocado em ordem o seu coração, vem uma palavra de vida para ele. É necessário compreender de que algumas coisas que você está esperando que aconteçam, ou pedindo a Deus para que aconteça, só vai acontecer quando começar a ter ordem. E a ordem, às vezes nós só estamos pensando na ordem externa, a ordem começa internamente. Como é que está a tua rotina, como é que estão os teus dias, como é que está, sabe, o teu cotidiano, como é que está você com você mesmo? Precisa colocar em ordem, porque todas as coisas que você ordenar dentro de você, passarão a ficar ordenadas ao teu redor também. Então esse aqui já é um princípio. Deus está colocando as coisas em ordem, porque Deus não age em desordenados. E aí ele usa seu profeta, porque sempre Deus, antes de fazer alguma coisa na terra, Ele diz que Ele falaria aos seus profetas, né? Deus sempre manda um aviso. Por isso entenda, você está num culto, você está recebendo um aviso. Quando a gente está na igreja, ouvindo a palavra, nós estamos recebendo um aviso de Deus, de alguma maneira. Por isso não ignore a palavra. Deus está nos avisando de algo, Ele quer fazer algo novo na nossa vida. Vamos para frente aqui. Aí o começo do livro de Oséias, que é um livro de amor, que é um livro de salvação, Deus fala para Oséias assim: Oséias, vai e casa com uma mulher prostituta. Olha só, vou ler até o texto, diz assim: vai e desposa uma mulher dada a adultério, aceita os filhos do seu adultério, porque a nação procedeu mal para com o Senhor. Foi-se e desposou a Gomer, filha de Diblaim, e este a conheceu e deu-lhe um filho. E o Senhor disse a Oséias: chama ele de Jezreel, porque dentro em breve punirei a casa de Jeú pelos massacres que fizeram a Jezreel, e porei fim à dinastia da casa de Israel. Deus diz para Oséias casar com uma mulher que agora estava no estado de prostituição, que era Gomer. E quando Deus pede isso, pode nos parecer muito estranho a nós. Só que os profetas entregaram a sua vida completamente a Deus. Então, é como eles disseram assim: Senhor, o que tu quiseres de mim, eu estou aqui, para passar uma mensagem. Veja, o profeta é aquele que pega a mensagem de Deus e transmite ao povo. O sacerdote era aquele que pegava a mensagem do povo e transmitia a Deus. Como profeta, muitas vezes Deus era lúdico. Por isso que Isaías vai andar nu durante um tempo. Por isso que alguns profetas faziam determinadas coisas que o povo assustava-se. Assim como Oséias, ele vai e tira aquela mulher da prostituição, do adultério, e ele casa-se com ela.
ele traz algo muito forte aqui, porque não apenas Deus está querendo falar com Israel, porque Israel havia se prostituído, Israel que tinha, veja aqui que ele fala, filhos do adultério, Israel que tinha marido. Você já ouviu o termo sermos noiva de Cristo como igreja? Pois é, quem seria a noiva, olhando para o Antigo Testamento, seria o próprio Israel. E a Bíblia diz que ele traiu ao Senhor, traiu, prostituiu-se com as nações ao redor, e é por isso que eles estavam num estado de calamidade. E agora, quando ele pega Oséias e diz, casa-se com uma mulher prostituta, ele está colocando assim, a salvação, estou vindo sobre aquele que um dia me traiu, e eu estou trazendo para dentro de uma nova aliança. Olha como tem poder essas palavras. Josué, ou Oséias, é derivado da palavra Josué e da palavra Jesus, que fala de salvação. Agora entenda, se não foi exatamente o que Jesus fez conosco. Nós estávamos prostituídos, nós estávamos na miséria, nós estávamos afastados de Deus. Então Jesus vem, que é a salvação, ele é o nosso Oséias, e ele nos pega. Nós não tínhamos nada para oferecer, eu e você não tínhamos nada, nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nós estávamos condenados, mas então ele pega aquele que ninguém quer, aquele que as pessoas só se aproveitavam, porque é exatamente isso que acontece na prostituição. As pessoas vêm e aproveitam-se apenas de um momento, mas não querem aliança, mas não querem compromisso. Mas o teu Deus e o meu Deus, quando veio, ele vem para te propor uma aliança. Ele não veio para te retirar de você, mas ele veio para entregar para você. Olha que coisa gloriosa. Assim como no Antigo Testamento, ele estava oferecendo para Israel, eu quero te dar uma aliança, eu quero te dar direitos, porque a prostituta não tinha direito nenhum, ela estava na verdade à margem da sociedade. Mas quando ela vem para um casamento, agora Oséias está dando para ela direitos. Ela não poderia mais ser conhecida, ou seja, reconhecida como prostituta. Ela não poderia mais ser julgada dessa forma. Ela não poderia mais ser apontada. Por quê? Porque o que ela foi, ficou para trás. Ela fazia parte de uma aliança e agora ela estava protegida por ele. Aquilo que você foi no teu passado não tem mais poder sobre você quando você está dentro de uma aliança com Jesus Cristo. Aquilo que foi já não conta mais, porque Jesus olhou para você e, diferente de tudo que aconteceu nesse mundo, ele te amou, aleluia, ele te quis, ele te trouxe para dentro da aliança, e ele disse, eu estou salvando você, eu estou te dando um novo nome, eu estou te dando uma nova vida. Você não precisa mais da prostituição, você não precisa mais vender-se, você não precisa mais negociar os teus valores, você não precisa mais dessa vida, porque eu estou aqui para te dar uma nova vida, uma nova história. Eu estou te trazendo para dentro da minha aliança, eu te dou um novo nome. E assim como aquele filho pródigo que chegou em casa, recebe uma festa, uma nova aliança, sapatos novos, roupas novas, foi o que Oséias fez com Gomer. Ele trouxe ela e mudou a história daquela mulher, aleluia. Jesus veio para mudar a tua história, ele veio para mudar a sua vida. O casamento dava direitos e ela começa a receber direitos, como Jesus fez conosco, nos dando direitos. Ao olhar para essa mulher na rua, o que nós sentiríamos? O que nós falaríamos? A misericórdia, se a gente fosse definir misericórdia, talvez seja não receber o castigo que a gente merece. Misericórdia, não receber o castigo que eu mereço. O que é graça? É receber um favor que eu não mereço. Misericórdia é não receber castigo. Eu mereço castigo, mas não recebo. Graça, receber um dom, um favor que eu também não mereço. E o que é justiça? Justiça é receber o que eu mereço. Se vai ser aplicado apenas a justiça de Deus, quem de nós se salvaria? Porque eu mereço. E nós mesmos sabemos que merecemos. E quantas vezes em oração a gente já diz, Senhor, eu mereço. Eu merecia.
Mas então veio o quê? A misericórdia de Deus e nos cobre. E por mais que a gente mereça a punição, Ele não nos pune. E aí Ele vem com a sua graça, porque Ele nos dá a sua salvação. Ele nos dá um novo nome. E a gente diz, mas eu não mereço. Sim, mas eu estou te dando por graça. Você consegue entender o contexto, o conceito de graça? É receber um presente. É dizer assim, se você passar de ano, você vai receber a bicicleta. Estou trazendo aqui para quando nós éramos crianças, e às vezes alguém poderia propor isso, né? Ó, você vai receber tal presente se você passar de ano. Aí você chegou lá, não conseguiu, reprovou. E o pai e a mãe chegam lá e dizem, está aqui o seu presente. Mas eu não mereço. Mas nós estamos te dando. Isso seria graça. Ou você está esperando aquela surra, e diz assim, não, nós não vamos te surrar. Isso é misericórdia. Ah, eu merecia. Eu aprontei. Misericórdia. E se eu não ganhasse o presente e ainda tomasse uma coça? Justiça. Justiça. Ficou claro aí? Ficou, pastor? Ei, já passei pela justiça. Quantas vezes? Mas sabe o que é amor? Amor supera tudo isso. O amor junta tudo isso. E talvez essa identidade, que Jesus disse que nós devemos nos amar uns aos outros, porque nós seríamos reconhecidos pelo amor que nós temos, e o mundo saberia que nós somos seus discípulos pelo amor. Será que nos falta amor? O que seria justo se alguém matasse teu filho? Seria justo que essa pessoa fosse julgada. Seria justo que essa pessoa fosse condenada. Seria justo que essa pessoa ficasse presa. Em algumas culturas seria justo, por conta da cultura, que essa pessoa também morresse. O que seria vingança? Que você fosse lá e fizesse justiça. A tua justiça. Que você fosse lá e tirasse a vida. Isso seria vingança. Justiça seria a pessoa ser punida. Misericórdia seria você chegar no assassino do teu filho e dissesse, eu perdoo você. Como tem um vídeo de uma mulher fazendo isso na internet, chegando para o assassino do seu filho na cadeia e dizendo assim, eu perdoo você. Você arrancou de mim o que eu amava. Você arrancou meu filho. Mas eu te perdoo e espero que você encontre com Jesus. E que Ele possa salvar você. Preciso ter essa estrutura. Mas isso é misericórdia. Vingança, mata o cara. Justiça, prende, julga, vai pagar pelo crime. É justo. Ah, pastor, mas o crente, é justo. Não estou aqui para julgar você, é justo. Misericórdia, perdoa. Mas sabe o que é amor? É você adotar o assassino do teu filho e dizer, a partir de hoje você é meu filho, porque você tirou de mim, então você vai entrar no lugar dele. Impossível, né? E o que Deus fez com a gente? Quando a gente matou o filho dele na cruz. Quando por causa dos nossos pecados ele morreu por nós. Como soldados romanos, nós pregamos ele naquela cruz. Se como fariseus nós dissemos, ele cometeu blasfêmia. Se como povo nós dissemos, soltem Barrabás. E nós matamos o Filho de Deus. E podendo usar de justiça, e podendo usar de vingança, e podendo usar apenas de misericórdia, nos perdoar, mas fiquem aí, morram aí nessa terra. Ele pega e nos chama de filhos. Pelo Espírito Santo ele diz, agora vocês recebem adoção de filhos. E ele diz mais, através do seu Filho Jesus que nós matamos, que aonde ele estiver,
um dia nós estaremos também, de que um dia Ele voltaria para nos buscar, e de que moraremos com Ele, de que estaremos para a eternidade com Ele. Você consegue entender esse amor? Não conseguimos entender. E tudo bem se a gente não consegue chegar nesse ápice do amor, mas que amor nós estamos exercendo? Que misericórdia! Tudo bem que você não consegue exercer esse nível de amor, mas que nível de amor nós estamos exercendo? Ou que nível de misericórdia nós estamos exercendo? Ou que nível de cristãos nós somos? Que nível de cristianismo nós estamos? Ele diz: misericórdia quero, e não sacrifícios. Eu quero a misericórdia, eu quero que você tenha o meu caráter. Eu quero que, podendo esmagar e podendo cobrar, e que podendo botar o dedo na cara, e que podendo brigar, você não brigue. Você tenha misericórdia. Você consiga entender a miséria do outro. Porque nós sempre costumamos entender de que o outro falha conosco porque é divertido falhar com a gente e nos humilhar. Você já parou para pensar na miséria que está aquela pessoa em fazer isso? Que miséria está a pessoa que te pisa? Que miséria está a pessoa que falou mal de você? Que miséria de vida essa pessoa está vivendo? E você consegue trazer essa miséria para dentro do teu coração e ter misericórdia? Eu não sei se foi essa palavra que Jesus pregou quando os discípulos levantaram, alguns que seguiam ele foram embora, e disseram assim: dura é essa palavra. Porque existem algumas palavras que são muito duras. São algumas palavras que a gente pensa: não, se é para ser cristão desse jeito, está louco, não sou palhaço de ninguém. Mas isso é cristianismo. É perdoar quem te fere constantemente. É trazer para dentro do teu coração, trazer para dentro do teu útero. É gerar vida aonde parece que já não existe mais, onde a vida está se acabando. Eu não quero sacrifícios, já foram feitos na cruz. Eu não quero uma multidão de trabalhos, de coisas feitas, coisas. Eu quero mais misericórdia. Tem uma palavra lá em Mateus, se não me engano, que Jesus está falando com os fariseus, e ele diz assim: vocês dão dízimos da hortelã, do endro, e vocês não conseguem ter misericórdia. Ele estava condenando, e muitos usam esse versículo para dizer: olha, estão condenando os dízimos aqui, é errado, está vendo? Jesus até falou contra, que eles ficavam dando essas coisas. Não é isso, porque depois no versículo Jesus diz o quê? Façam essas coisas sem omitir aquelas. Ele está dizendo: não adianta você ser tão fiel no dízimo, porque assim, era aquele negócio, né? Quanto a gente colheu de hortelã? 10 quilos, né? É 1 quilo aqui. Deu 1,1 kg. Não, tira esse 100 aqui, é 1 quilo. Deu 999, não, pega 1 grama aqui, é 1 quilo. Sabe aquele negócio? Tem que ser justo. Aí eles tinham essa justiça, mas não tinham misericórdia, mas não tinham amor. Aí eles traziam os seus dízimos para a igreja. Aí encontrava alguém na rua com necessidade. Aí alguém da sua família com necessidades, assim: eu já fiz esse mês a minha parte com Deus. Então, se tu quiser, corre lá na igreja, ou busca a Deus aí, que Ele, né, a minha parte eu já fiz. Você consegue acreditar nisso? Mas em determinados níveis nós fazemos isso. Eu já fiz a minha parte, eu estou isento. Deus fala no nosso coração para fazer determinada coisa, mas não, isso deve ser coisa do inimigo, porque eu já fiz a minha parte. Misericórdia quero e não sacrifícios. Eu não quero que você apenas cumpra rituais. Eu quero que você realmente esteja ali por amor. Não é porque você tem uma escala. Não, eu vou ter uma escala, né? Vamos lá, né? Meu Deus, hoje tem que pregar. Meu Deus, hoje tem que tocar. Meu Deus, hoje eu fico na porta. Meu Deus, hoje é eu no som. Tem que ir. Não quero sacrifício. Eu quero que seja amor. Eu quero que seja misericórdia. Eu quero assim: e se eu não for? Deus me deu esse dom. Deus me chamou. E eu não vou. O quanto isso trabalha no meu coração. Deus está tentando mudar conceitos aqui. Não é porque eu sou obrigado. Hoje à tarde, 3 horas da tarde, nós vamos ter um encontro aqui, uma convenção. Momento de eleição com os obreiros, passando algumas informações. 3 horas da tarde.
Calorzinho hoje, né? Esse é o horáriozinho que alguém ainda está naquela lombeira depois do meio-dia. Vai ter 3 horas da tarde, tem que levantar umas 2. Sai de casa umas 2h30. Meu Deus, pastor, por que esse horário? Às vezes nós temos esse tipo de pensamento. Glória a Deus na igreja aqui não, mas em outras igrejas pensam assim às vezes, né? Mas sabe como deveria proceder no nosso coração? Meu Deus, o que vai acontecer? Cara, para nós nos reunirmos, eu vou estar lá, meus irmãos vão estar lá, a galera vai estar lá, sabe, minha família vai estar lá. Quando isso começa a produzir no coração, deixa de ser sacrifício e passa a ser amor, passa a ser um sentimento diferente. E eu termino aqui, a Bíblia dizendo: Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Nós passamos por processos que às vezes Deus permite que a gente se despedace, que a gente se quebre, que a gente passe por momentos difíceis. Mas é esse mesmo Deus que, quando a gente conserta, Ele nos alinha a sua vontade, Ele nos levanta de novo, Ele nos sara, Ele nos restaurará. Aleluia. E às vezes o próprio permitir de Deus, como foi para Israel, é porque se afastaram. Mas quando a gente volta ao princípio de misericórdia, volta ao princípio de amor, volta ao princípio de fazer as coisas por amor, volta a não murmurar, mas a orar e a interceder, volta a pensar no outro com misericórdia. Então começa exatamente o processo que Deus fala com Israel: eu os restaurarei, e então viverão em minha presença. Talvez o que a gente precise fazer nessa manhã é o princípio de Oséias: venham, vamos voltar ao Senhor, venham, vamos voltar às primeiras obras, venham, vamos voltar aos princípios. Quando eu era jovem, volte a isso. Quando eu comecei na igreja, volte a isso. Porque eu fazia, porque tal, porque naquele tempo que a gente orava e de madrugada e tal. Volte a isso. Volte ao teu primeiro amor. Volte àquelas primeiras práticas. Volte a acreditar. Volte a exercer o chamado que Deus tem para a sua vida. Voltemos ao Senhor. Coloque-se de pé comigo, por gentileza. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação,
mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.